Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de julho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Destruição de helicóptero no mar de Azov, de helicóptero russo. Ataque da Ucrânia em São Petersburgo e a farsa de Moscou desmascarada. As forças de defesa da Ucrânia desferiram golpes brutais contra a infraestrutura e o poder militar da Rússia neste dia 4 de julho de 2026. No Mar de Azov, as forças ucranianas atacaram e destruíram com sucesso um helicóptero moderno de ataque da Rússia para os padrões russos. É um helicóptero moderno para eles, né? É a última versão desse helicóptero de ataque. É um helicóptero Ka-52M. Além disso, uma ponte ferroviária estratégica foi severamente atingida perto de Stanitsia Luhanska, cortando o transporte das tropas russas. Drones ucranianos realizaram um ataque em massa contra a cidade de São Petersburgo também, atingindo um importante terminal petrolífero e a base naval de Kronstadt. Por fim, o comando militar da Ucrânia desmentiu categoricamente a tomada da cidade de Konstantinivka, desmascarando a propaganda do Kremlin, que no dia anterior disse que Konstantinivka já estava em poder da Rússia, totalmente 100%, quando não tem nenhum por cento da cidade. Assista ao vídeo completo para entender a extensão dessas vitórias. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, parentes e comente abaixo sobre o que achou dessa operação ou destas operações ucranianas. A destruição do helicóptero Ka-52M e da ponte de Stanitsia Luhanska. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou oficialmente uma espetacular vitória militar na região do Mar de Azov, neste dia 4 de julho de 2026. As forças de defesa ucranianas localizaram, atacaram e destruíram um avançado helicóptero de ataque russo do modelo Ka-52M. Esta aeronave representa o que a Rússia possui de mais moderno em tecnologia de combate aéreo, tornando a perda um revés gigantesco para as forças russas. Paralelamente à estação no Mar Negro, Mar de Azov, as forças ucranianas executaram uma operação cirúrgica terrestre contra a logística da Rússia. O alvo foi uma ponte ferroviária crucial situada sobre o rio Siversky Donets, nas proximidades do povoado de Stanitsia Luhanska. Os relatórios militares apontam que a Rússia utilizava intensamente essa estrutura para o transporte terrestre de militares e armamentos pesados, munições, suprimentos em geral. A destruição desta rota paralisa o fluxo logístico da Rússia naquela região, estrangulando o abastecimento das tropas que tentam avançar no território, mas estão sem opções para entrar na península e levar o que é necessário. As forças na península estão sendo estranguladas. Com essa nova baixa aérea confirmada, as estatísticas oficiais da Ucrânia demonstram a severa perda da capacidade aérea da Rússia na guerra. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia já perdeu um total de 353 helicópteros militares de diversos modelos. Além disso, a defesa e a aviação da Ucrânia já abateram 436 aeronaves russas de asa fixa, comprovando a eficácia e a superioridade tática ucraniana na proteção de seu espaço aéreo. A ofensiva em São Petersburgo e ataques à infraestrutura petrolífera russa. A Ucrânia levou a guerra diretamente para o coração econômico e político da Rússia através de um ataque maciço com dezenas de drones de longo alcance. São Petersburgo, na realidade, em chamas, né? Eu digo em chamas, mas na realidade tinha chamas, mas tinha muito mais fumaça. Um fumacê daqueles que os habitantes de qualquer ponto dessa região metropolitana de São Petersburgo podiam ver à distância a fumaceira que cobriu a cidade. Escureceu, mas não porque era noite. Ele escureceu, sim, por causa da fumaceira instalada que avançou em direção à cidade. E dessa vez a cidade-alvo foi São Petersburgo, a segunda maior metrópole da Rússia e a terra natal do ditador da Rússia. A operação aérea de longo curso atingiu em cheio a área de um importante terminal petrolífero, né, em São Petersburgo, situado no distrito de Kirovsky. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou publicamente o sucesso absoluto dessa missão contra a economia da Rússia.
As forças de defesa da Ucrânia miraram de forma cirúrgica na infraestrutura portuária e utilizadas pela Rússia para financiar a sua máquina de guerra. Os danos ao terminal petrolífero reduzem a capacidade russa de refinar e exportar combustíveis essenciais para a manutenção de suas frotas militares. Além do terminal de petróleo, os drones ucranianos também realizaram ataques bem-sucedidos contra a base naval de Kronstadt, em São Petersburgo. Kronstadt constitui um dos alvos militares mais valiosos da Rússia na região do Mar Báltico, abrigando instalações de comando e navios de guerra. Ataques ucranianos com drones também alcançaram a região histórica de Peterhof, demonstrando a total vulnerabilidade dos sistemas de defesa aérea da Rússia. Essa grande ofensiva ucraniana ocorre como uma resposta direta e firme aos bombardeios russos recentes contra a capital ucraniana, Kiev, que deixaram de pelo menos 31 mortos há 2 dias passados. A estratégia da Ucrânia em focar nos ativos petrolíferos e navais da Rússia tem minado progressivamente a capacidade de sustentação logística russa no teatro de operações. Enquanto a Ucrânia ataca alvos econômicos legítimos na Rússia, os bombardeios russos continuam atingindo áreas civis em território ucraniano. Um bombardeio russo na cidade de Kramatorsk deixou 5 civis feridos, incluindo uma criança de apenas 11 anos de idade. Outros ataques russos covardes deixaram 9 feridos na região de Dnipropetrovsk e mais 5 feridos na região de Zaporizhia. A farsa de Moscou e a defesa histórica de Konstantinivka. O exército da Ucrânia desmentiu categoricamente as alegações oficiais vindas de Moscou 2 dias atrás sobre a captura da cidade estratégica de Konstantinivka, onde o Dmitry Peskov, o porta-voz do ditador da Rússia e dos gangsters do Kremlin, disse que a cidade de Konstantinivka estava 100% sob o controle das tropas russas, o que não é verdade. O próprio presidente russo Vladimir Putin tentou validar a farsa ao aparecer vestindo uniforme militar diante de seu Estado-Maior para agradecer aos soldados russos. Aí, em seguida a isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu imediatamente nas redes sociais, classificando as declarações do Kremlin como mais uma mentira descarada da Rússia. E ele disse também, se o Putin quiser ir lá para ver, para conferir ele mesmo, ele topa combinar um encontro em Konstantinivka com Putin. Não veio resposta do Kremlin. E as bandeiras ucranianas continuam tremulando nessa cidade. Os soldados ucranianos mantêm as suas posições defensivas firmes e continuam rechaçando todas as tentativas de avanço da Rússia dentro da cidade de Konstantinivka, o que possui uma importância militar e geográfica crítica na região de Donbass, no leste da Ucrânia. A cidade funciona como um dos últimos e mais sólidos redutos defensivos no caminho que leva à direção às grandes cidades de Kramatorsk e Sloviansk. Grandes para a região, né? Não são cidades gigantes, não são metrópoles. Na faixa aí de entre 60 a 70 a 75 mil habitantes antes da guerra. E a captura de Konstantinivka é considerada um objetivo primordial para o comando militar da Rússia, que tenta desesperadamente demonstrar progressos territoriais que esse ano de 2026 foram inexistentes. A batalha por esta localidade, que contava então com esse número de habitantes que eu disse, ela começa já em 2025, em meados do ano. Apesar da enorme pressão e do envio constante de tropas à Rússia para a linha de frente, as tropas ucranianas impedem a progressão russa. O próprio Instituto para os Estudos da Guerra, ele falou que não houve avanço, a Rússia não conquistou Konstantinivka, confirmei isso ontem, em material do Instituto para o Estudo da Guerra, e que ali a situação está inalterada, é uma estagnação dos russos de forma clara e perda do impulso e o esgotamento tático das forças russas nos últimos meses de combate. Isso é uma declaração forte vinda de um órgão desses. E as movimentações diplomáticas e a cúpula da OTAN. No cenário internacional, os desdobramentos diplomáticos ganharam força, com contatos telefônicos envolvendo as principais lideranças mundiais neste sábado. O presidente dos Estados Unidos da América conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tanto também com o líder quanto com o líder russo Vladimir Putin. A conversa de Trump com a liderança russa ocorreu sob pretexto das celebrações de 250 anos
da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Durante a chamada, o ditador e o presidente americano abordaram a busca de uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia, considerando o cenário geopolítico atual. No entanto, o ditador da Rússia afirmou ao presidente americano que a Rússia irá conquistar todo o Donbass pelo caminho militar. Então, acho que é negociação besteira, né? Só para fazer jogo de cena. As discussões ganham urgência devido à proximidade da cúpula da OTAN, programada para ocorrer no dia 7 e 8 de julho na cidade de Ankara, na Turquia. A participação ativa de Donald Trump nessa cúpula na Turquia centralizará os debates sobre o apoio militar e as garantias de segurança para a Ucrânia. O governo ucraniano mantém sua posição firme de negociar apenas termos que respeitem integralmente a sua soberania e as fronteiras internacionais internacionalmente reconhecidas, ou seja, antes de 2014. Ele não negocia, não vai entregar território nenhum para ninguém, e muito menos para o criminoso ditador da Rússia. Enquanto a diplomacia se movimenta nos bastidores, as tropas ucranianas garantem a vantagem no campo de batalha, destruindo o poder de fogo da Rússia. E para concluirmos, as operações militares neste dia 4 de julho de 2026 reafirmam a impressionante capacidade técnica da Ucrânia e o heroísmo das suas tropas. A destruição do moderno helicóptero K-52M no Mar de Azov e o colapso da ponte ferroviária em Stanitsa Luganska provam que a logística da Rússia está sob uma ameaça muito forte. E eles não têm mais condições de fazer essa logística 100%, aquela estrada não pode mais ser feita para a condução da logística. Ao mesmo tempo, os ataques cirúrgicos com drones contra o terminal de petróleo, base naval de Kronstadt, em São Petersburgo, provam que a Ucrânia pode golpear a infraestrutura vital da Rússia em qualquer coordenada geográfica e que a Rússia é vulnerável. Ela não tem defesa aérea. Ele não pensava que fosse entrar em uma guerra com um Estado tão forte, ele dizia que era fraco, a Ucrânia, que acabou com a defesa aérea deles. E a resistência heróica dos ucranianos em Konstantinivka enterra as mentiras e a propaganda do Kremlin, mostrando ao mundo que a Rússia falha em seus objetivos estratégicos. A Ucrânia segue firme na defesa de seu território, demonstrando superioridade e coragem inabalável diante da cruenta, criminosa invasão russa. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, não se esqueçam disso. Fortaleça o canal, preciso de vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.